Salmo 103 vai falar sobre isso. Começo. 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, todos os anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais as suas vontades. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Então nós estamos uma série de salmos já. Nós falamos sobre o Salmo 121, que aprendemos a descansar em Deus. 46, o Senhor é meu refúgio. 23, o Senhor é meu pastor. 42, Ele sacia a nossa sede. 94, vencendo a ansiedade. Salmo 100, celebrar com alegria. E hoje nós falaremos sobre Salmo 103, onde Davi nos chama a nós olhar para dentro. Bendize a minha alma, e nós lembrar de todos os benefícios de Deus. Bendize a minha alma, Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele está dizendo, ele está pregando para ele mesmo. Então Davi está olhando para dentro e lembrando das misericórdias do Senhor, lembrando do grande amor de Deus. Um dos assuntos que eu sempre abordo aqui nessa igreja, eu gosto muito, é falar sobre a paternidade de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que nos ama. Eu não sei se... Eu acho que essa geração é bem carente de paternidade. Não sei se com minha vida, por muito tempo, eu tive um pai um pouco ausente, e por muito tempo eu fui um pai ausente. Muitas vezes, já disse isso, essa relação nossa, a paternidade terrena, muitas vezes não que nos impede, mas nos atrapalha um pouco de viver a totalidade do amor de Deus, como ministramos no domingo agora passado. É viver como muitas vezes deu o filho mais velho da casa do pai.
que tinha o pai disponível, a casa disponível, tudo era dele, mesmo assim, faltava a ele a consciência de que ele era filho, de que ele era amado. A nossa memória é curta, a memória da nossa alma é curta, então devemos sempre estar lembrando isso. Principalmente fala isso: bendiz a minha alma, Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não se esqueça que Ele é bom, não se esqueça que Ele é Pai, que Ele nos ama. A Bíblia nos fala isso. Um Pai que nos ama, um Pai que é perfeito, um amor, uma fidelidade que permanece para sempre. Então esse salmo vai dizer sobre isso: o amor do Pai que nos abraça, que perdoa nossas falhas, que cuida das nossas fragilidades, e um amor que é fiel, de geração em geração. Dividi esse salmo em 3 tópicos. Do versículo 1 ao 5, do 10 ao 12, ele nos fala de um pai que perdoa os seus filhos. Então ele vai dizer no versículo 1, ele diz: bendiz a minha alma, Senhor, bendiga tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Depois ele fala: nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. No versículo 3, ele vai dizer: ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Então ele está falando que Ele nos perdoa, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe que nós somos falhos, um Deus que sabe que nós erramos, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Um Deus que muitas vezes nós pensamos que pegaremos de surpresa com os nossos erros, mas não. Deus não se surpreende, digo sempre isso: Deus não se espanta, Deus não se engana, Deus não improvisa. Deus sabe que nós erramos, Deus sabe que nós não somos fiéis para com Ele, assim como Ele é fiel para conosco. Mas Ele não ignora o nosso passado, Ele não relativiza os nossos erros. Ele sabe que nós somos errados, Ele sabe que nós vamos errar, e ainda assim Ele está disposto sempre a nos perdoar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, 1 João 1,9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então veja, o amor do Pai está sempre disposto a nos perdoar. Ele não vai fingir que nada aconteceu, não, Ele sabe, Ele nos conhece, mas mesmo assim Ele está sempre disposto a nos perdoar, quando nós também não estamos dispostos a nos confessarmos para Ele. O amor do Pai não nos trata segundo os nossos pecados. Versículo 10 para mim, de Salmo 103, vai dizer, Salmo 103, 10: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Vê de novo: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ou seja, o Pai não nos paga com a mesma moeda, Ele responde com graça. Ele diz: embora nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Deus revela o seu amor para nós, para conosco, em Cristo, que morreu por nós. Morreu por nós quando? Quando ainda éramos pecadores. Interessante, esse versículo está falando que Deus vai nos amar se nós nos arrependermos. Deus vai nos amar se nós deixarmos de pecar. Ele espera de nós, sim, nós erramos, porque Ele nos conhece, sabe que somos humanos, sabe que somos pobres. Mas Ele não vai deixar de nos amar a si mesmo. Aqui está falando que Ele já nos amava, ainda quando éramos pecadores. Ele não passou a te amar após a sua conversão. Ele já te ama.
A Bíblia fala que Ele já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que tudo fosse criado, Ele já nos amava. Ele nos amou primeiro. O amor nosso, o nosso amor, o amor humano é condicional. Existe uma condição para nosso amor. Nós amamos aquele que nos ama. E quanto mais nos amam, mais também nós amamos. É meio uma troca, uma moeda de troca, né? Você ama mais aquele que te ama mais. Costuma ser assim. Você trata bem aquele que também bem te trata. Você é fiel para aquele que é fiel conosco. Nós muitas vezes escolhemos a quem amar. Nós escolhemos a quem ajudar. Nossos julgamentos. Mas o amor de Deus não. É incondicional. Independente do que façamos ou deixamos de fazer, Ele continua nos amando. E o nosso amor é engraçado que nós sempre dependemos de uma situação. Precisamos ser amados para amar. Queremos ser perdoados para perdoar. O amor de Deus não. É antecipado. Muito antes de nós o amarmos, muito antes de nós o conhecermos, muito antes de nós nascermos, Ele já havia nos amado. E é interessante que Ele sabia que seríamos sim pecadores, seríamos sim infiéis, e ainda assim, lá na criação do mundo, Ele já elegeu nós como filhos, através de quem? Através de Cristo. A frase que eu gosto muito de dizer é assim, que antes do haja luz, houve cruz. Já havia um plano, Ele sabia tudo que aconteceria, que Adão pecaria, que nós erraríamos, mas o Filho, a cruz, nos levaria de volta a Ele. Então, Deus não espera o nosso arrependimento para nos amar. Pelo contrário, Ele nos ama. E esse amor por nós, embora nós não sejamos merecedores, é isso que nos constrange. É isso que nos constrange e nos leva ao arrependimento. Não é você se arrepender para Ele te amar. Porque você sabe que Ele te ama, você se arrepende. Muitas vezes as pessoas, eu tenho que largar o pecado, porque senão eu vou para o inferno. Não é sobre isso. Quando você ama, e quando você sabe o quanto você é amado, você larga o pecado, porque você sabe, Ele te ama. Não é pelo medo, é pelo amor dEle por nós. Quando você reconhece isso, Ele me ama. Ele me ama, embora eu não mereça. Embora eu seja um pecador. Isso nos constrange de uma tal forma, que aí sim nós nos arrependemos. Quando temos entendimento desse amor. Domingo, a diferença do amor, do arrependimento e do remorso. Aí eu citei Judas. Judas não amava o Senhor. Judas, quando ele vai e vem em Cristo, porque ele estava mais interessado no Judas, se vocês forem ler, ele sempre ele cuidava do dinheiro. Por quê? Porque ele gostava de dinheiro. Tem uma passagem que fala que ele colocava a mão na bolsa. Quando aquela mulher vai lá e quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, e Judas é o que fala: nossa, que desperdício, podia pegar esse dinheiro aí e dar para os pobres. Na verdade, ele não queria dar para os pobres, ele estava achando que era muito dinheiro, ele queria pegar para ele. Jesus fala: os pobres estão sempre aí. Ele não ajudava os pobres, ele pensou: poxa, que desperdício. Em vez de falar, podia pegar para mim, ele fala: podia dar para os pobres, que pobre. Então quando Judas fala assim, esse dinheiro podia ser para os pobres, ele fala: pobre sou eu. Judas não amava, Judas sentiu um remorso. Judas não estava arrependido. Quando nós verdadeiramente amamos ao Senhor, quando nós verdadeiramente entendemos o amor que Ele tem por nós arrependemos sim, porque esse amor nos constrange. Então, o Senhor não espera de nós o arrependimento para nos amar, mas antes de nós nos arrependermos, Ele já nos ama. E esse amor que nos leva ao arrependimento. É isso que esse salmo está dizendo. No verso 10 ele fala: não nos tratou segundo os nossos pecados,
e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Muitas vezes nós esperamos sempre Deus no castigo. Disse sobre isso um tempo atrás. A mentalidade que nós temos de culpa e punição. Sempre estamos pensando que por uma situação que estamos passando, isso é culpa de algo que eu fiz, é marca do passado, é erro do passado, o Senhor está me punindo, e nem sempre é assim. O Senhor nem sempre está nos punindo, muitas vezes é lição, muitas vezes é consequência, Ele perdoa sim o nosso pecado. Mas a consequência do nosso pecado, nós temos que passar por ela. O ladrão na cruz, enquanto um blasfemou, o outro reconheceu que o Senhor era Rei dos Reis, reconheceu que ele não merecia estar lá, e ele fala para Jesus: Mestre, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus o perdoa. Jesus diz para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus está perdoando os pecados daquele ladrão, e está dizendo que ele iria ao céu com ele, amém? Mas nem por isso o tirou da cruz. Você entende isso? Ele foi perdoado dos seus pecados, mas a cruz era uma consequência dos seus pecados. Então muitas vezes nós esperamos sempre o castigo de Deus, mas muitas vezes nós esperamos o castigo de Deus, aí eu falo que o amor dele nos constrange, que em vez de castigo, ele revela o quê? A misericórdia dele, a bondade dele. Quando a justiça dos homens nos condenaria, o amor do Senhor, o amor dele vem e nos abraça. Quando os homens nos julgam e nos queriam ver mortos, ele nos amou e deu a própria vida para nos livrar do pecado. O amor que nos abraça. Versículos 6, 9, 13 e 14. Essa é a chave dessa mensagem. O pai que cuida na fragilidade dos seus filhos. Então no versículo 13 vai dizer assim: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como diz, o pai nos conhece. O pai conhece nossas dores, nossas lutas. Ele vê as nossas lágrimas. Tem um louvor que fala: Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece as nossas falhas. Deus conhece nossas dores. Deus conhece nossas lágrimas. Tem um salmo que fala que Ele recolhe nos seus olhos, nos seus vasos, as nossas lágrimas. Está dizendo, um pai que se compadece. Ou seja, um pai que nos conhece. Um pai que se importa. Ele sabe quando estamos sofrendo. Ele sabe quando está nos doendo. Ele conhece nossas lágrimas. Ele vê a nossa dor. E Ele se compadece. Ou seja, Ele se importa com cada um de nós. Um Deus que vê. Um Deus que cuida. Um Deus que ouve e responde. Amém? Então não se sinta só, meu querido. Nós temos um Pai, um Deus que nos ama. E o braço dele nos alcança. O amor dele nos alcança em meio à dor. O Pai que conhece a nossa estrutura. Versículo 14, ele vai dizer isso. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus que conhece nossa fraqueza, conhece nossos medos, conhece nosso limite. Ele nos fez do pó. Então Ele conhece e reconhece em nós. A verdade é que muitas vezes nós mesmos exigimos de nós muito mais do que Deus espera, ou muito mais do que Deus nos cobra. Muitas vezes nós nos culpamos por coisas, nos cobramos demasiadamente, nos julgamos não merecedores desse amor. Repito, foi a mensagem de domingo. Nos cobramos tanto e nos culpamos tanto, como foi Mefibosete dizendo para o rei: eu sou apenas um cão morto.
Ou o filho pródigo, que após comer a comida dos porcos, ele volta para a casa do pai e ele fala: eu não sou digno. O Senhor, um pai que conhece as nossas estruturas, ele sabe que somos pó, sabe que falharíamos, e ainda assim ele nos ama. Paulo fala: a tua graça me basta. Um pai que é paciente, um pai que é longânimo. Versículo 8 vai dizer isso: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O amor do Pai é paciente. Estou falando misericordioso, piedoso, longânimo. Um amor paciente. A Bíblia fala que ele é tardio em irar-se. Nós, muitas vezes, não somos tão pacientes assim. Tem dia mais, tem dia menos. Quantas vezes eu já fui paciente demais? Mas quantas vezes por isso aqui eu já perdi a paciência? Né? Tem dia que a gente é mais paciente. Tem dia que a gente nem percebe, engole cada um desse tamanho. Mas tem dia que a gente dá pelas tampas, né, Roberto? Tem dia que é a gota d'água, né, cara? A gota d'água. Sabe o que é a gota d'água? Quando você vai enchendo assim e fica quase transbordando. Aí vem aquela gotinha. Nós muitas vezes agimos assim. Somos impacientes, somos imediatistas, explosivos. Mas o nosso Pai não. O Pai Celestial está dizendo aqui: Ele é misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Um Pai que tem paciência. Às vezes eu fico pensando como eu testo a paciência dele. Se eu testo a paciência da minha esposa todos os dias, eu fico imaginando o Senhor. Porque ela às vezes perde a paciência comigo, mas Deus não. Amém? Ele é bom. O amor do Pai permanece. Isso é lindo. O amor que permanece de geração em geração. Versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. 16. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Está dizendo aqui que os nossos dias são como a erva, são como a flor do campo, são como o vento que vem e se vai. E Tiago fala que a nossa vida é como o vapor, que aparece e desaparece. Mas aqui está dizendo também que a misericórdia do Senhor não, ela é eterna, de eternidade a eternidade, sobre aqueles que temem. Ou seja, o tempo passa, os dias passam, a vida passa, estações passam, mas o amor do Pai é eterno, de eternidade e eternidade. Ele acaba dizendo: a sua justiça é sobre os filhos dos filhos. E o Senhor tem dito para nós já há um bom tempo essa verdade. A sua justiça é sobre os filhos dos filhos. O nosso amor pode acabar. Na verdade, o nosso amor um dia acaba. Quem concorda? Quem não concorda? Concorda, Roberto? Que o amor acaba?
Não? Até que a morte nos separe. Um dia acaba. É até que a morte nos separe. Mas o amor de Deus não. Está dizendo ali, é de eternidade e eternidade. E o amor que excede, ele vai caber na aliança. Que ali fala que o amor que é de eternidade, eternidade. Sobre aqueles que o temem. Quem? Nós. Mas também a sua justiça alcança quem? Os filhos dos filhos. Mais uma vez o Senhor vem nos falar a mim e a você. O amor que excede a eternidade, o amor que excede a geração. E se nós o tememos, o amor dele, ele confirma mais uma vez aqui, não tem prazo de validade. É para nós, para os filhos dos nossos filhos. Aleluia. E o Senhor já faz bastante sobre isso, né? Desde aquela semana da aliança, isso tem que vem se repetindo. Uma misericórdia que não tem fim, um amor que não tem fim, uma aliança que é para nós e para nossos filhos. No versículo 18, vai dizer assim: sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Daqui o Senhor está dizendo que a bondade dele, a misericórdia dele, é para aqueles que têm uma aliança com ele. E uma aliança que, eu repito, não parará em nós. Uma aliança que alcançará a nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Porque o amor dele e a fidelidade dele é eterna. Amém? E o salmista termina esse salmo falando do amor de Deus, nos lembrando da paternidade, nos lembrando que a sua herança, a sua aliança nos sustenta de geração em geração. E ele vai terminar adorando a esse amor, adorando ao amor do Pai. E muito mais que isso, ele convoca toda a criação a adorar ao Senhor. Vamos ler do versículo 20 em diante. Esses últimos versículos desse salmo. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, ou seja, os anjos o adoram. Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, que obedecendo a voz da sua palavra. Dizendo que os anjos o adorem. Aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que obedecem a sua palavra, o adorem. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendiz ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz ao Senhor todas as suas obras. Isso está dando as nossas obras, mas as obras de Deus. Está dizendo que todas as obras de Deus devem bendizer, que todas as obras de Deus devem adorar, todas as obras de Deus devem louvar ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E nós somos uma obra do Senhor. Ele nos fez para adorar. Mas não só nós, aqui Ele convoca os anjos. Ele convoca aqui no final, em todos os lugares do seu domínio. A Bíblia fala que a natureza adora o Senhor. Salmo 150 diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Esse salmo é sobre isso. O salmista vai dizer: bendiz a minha alma, Senhor. Ou seja, adore ao Senhor. Adore o seu santo nome. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele fará por nós. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então o salmista vem nos dizer:
adore ao Senhor em todo o tempo. É isso que esse salmo nos ensina. Que o amor do Pai nos abraça. Que o amor do Pai perdoa as nossas falhas. Que o amor do Pai conhece as nossas fragilidades. Conhece, reconhece e cuida de nós. E o amor do Pai permanece fiel de geração em geração. Amém? Então que você possa ter, assim como Davi, esse salmo no seu coração. E o primeiro versículo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Aplauda o nome dele bem forte.